Y buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Allí ya chukali ya chuwal ya chumere ya kasi kichis. Kaya kos kolak tapika ya tata kawalak takuda piu yari mani kuda we kuda panay kuna. Kuna ka ayin take kuwaira kuna chay mo kay Puerto Rico nasyong manta pacha. Pay kuna sutik mi calle 13. Pinalpatak vemos pa kita pomanchis. Chay take sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar, tú no puedes comprar el sol, puedes comprar, tú puedes comprar el sol. Nós estamos começando mais um programa Pátria Grande, aqui no canal Arte Agora, e dessa vez eu e o jornalista argentino Ernesto Lucero vamos receber o advogado brasileiro Luiz Carlos Moro. Luiz Carlos Moro tem uma biografia muito extensa e é exemplo dos demais convidados do Pátria Grande. Ele vai nos falar, vai nos ajudar a entender melhor essa situação que acomete as nossas América Latina, o mundo caribenho, enfim. Nós vamos começar essa conversa, vai ser uma conversa muito boa. Nós estamos já recebendo a presença do nosso querido Ernesto Lucero, e na sequência nós vamos receber o advogado Luiz Carlos Moro. Ernesto Lucero, quem está chegando aí para conversar conosco é o advogado Luiz Carlos Moro. Qual é a sua expectativa, Luiz? Eu acredito que ele está chegando, está vindo já, o Luiz Carlos Moro, o professor, o advogado, está chegando. O Luiz Carlos Moro, é um prazer e uma honra encontrá-lo aqui no nosso programa Pátria Grande. A expectativa que nós temos com essa conversa, Luiz Carlos, é a maior possível. E eu vou passar a palavra para o jornalista argentino Ernesto Lucero, que vai dar a você as boas-vindas do Pátria Grande, do canal Arte Agora. Ernesto Lucero. Gracias, Alexandre. Bueno, a mí me gustaría usar la pregunta que usás vos habitualmente para presentar a algunos invitados. Y es una pregunta sencilla, Luis. La pregunta que hace Alexandre Santos es, ¿quién es Luis Carlos Moro? Bueno, yo voy a utilizar un criterio, que es contestar en este español que hablo en grado de tentativa, en español cuando la pregunta me viene en español, y contestar en portugués cuando la pregunta me viene en portugués. Luis Carlos Moro soy yo, una persona sencilla, un abogado común, laboralista, alguien que lucha por los derechos humanos y que es una persona muy preocupada con agregarse en colectivos, agregarse en colectivos que estén a la disposición de las causas democráticas.
y de un cambio o de la tomada de un rumbo por un cambio de un mundo muy duro en que nacimos, en particular en la región en que nacimos en América Latina. Yo creo que otro mundo sea posible como una persona que sueña. Yo estoy ahí siempre me conectando con otros y otras personas que también cultivan el sueño de un otro mundo posible. Yo creo que yo lo conozco a Luis Carlos Moro, un abogado brillante del fuero laboral, especializado en el derecho laboral en San Pablo, integrante de distintas agrupaciones. Tal como él lo dijo recién, tiene verdadera pasión por incorporarse a grandes colectivos de personas, abogados, gente de la cultura, del arte, de las ciencias, que están bregando permanentemente por la construcción de un mundo mejor, más justo, más igualitario. Y efectivamente estamos en una región, Luis, como lo dijiste antes, en nuestra América Latina, que es la región más desigual del mundo, tal vez no la más pobre, pero la más desigual del mundo. Bien, Luis Carlos Moro, el Moro du Ben, como lo dicen muchos, pero en particular lo dice Lula, el presidente de Brasil, a quien ya le adjudicamos el copyright de esa consideración. Luis es el secretario general a nivel continental de la Asociación Americana de Justicia, entre otras organizaciones a las que pertenece. Pero la AAJ, la Asociación Americana de Justicia, está de duelo. Está de duelo porque ha fallecido un hombre esencial, uno de los fundadores, o el fundador de esta ONG que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, que tuvo lugar en Panamá en 1975. Estoy hablando de Venus Smukler, un abogado, un hombre profundamente comprometido por los derechos humanos y sociales. Murió a los 91 años, pero era muy joven. Y sé que, me consta, que Luis Moro y él eran muy amigos, además de pertenecer como directivos de la Asociación Americana de Juristas. Porque Venus Smukler era actualmente, hasta su fallecimiento antes de ayer, el presidente del Consejo Consultivo de esta ONG. Luis, hay algunas preguntas, algunos comentarios y preguntas que hicieron personas, algunas de ellas que conoces muy bien en Buenos Aires. Yo le pediría a Alexandre que nos permita ver y escuchar lo que dijo el diputado nacional Hugo Yasky, que es un importante dirigente gremial argentino, el secretario general de la CTA, una de las organizaciones de trabajadores argentinos. Buen día, acá desde la Cámara de Diputados en Buenos Aires, Argentina, la Comisión de Juicio Político, donde en este momento se está avanzando en una fase importante para someter a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de mi país. Quiero saludar a este jurista
de América Latina, Luis Moro, que forma parte como Zaffaroni, como el querido Venus Smukler, compañero que ha fallecido, que nos ha dejado un inmenso vacío, una persona importantísima en la lucha por no solamente una justicia democrática, independiente, transparente, en la lucha también comprometido con las causas sociales, con la democracia, con la distribución de la riqueza. La pregunta para Luis es, ¿y acaso será posible pensar entre el 21 y 24 de marzo, cuando se reúnen en Buenos Aires el encuentro sobre derechos humanos internacional convocado por la UNESCO, si acaso será posible pensar en la articulación de un encuentro que funcione en el marco de esa convocatoria de juristas de América Latina para discutir el tema de la justicia en nuestro continente, el avance del lawfare y todo lo que forma parte de nuestra problemática. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de hacer, en verdad, más que una referencia, un homenaje a un amigo querido que hace un par de días se fue. Venus Smukler mantuvo conmigo una relación de un cuarto de siglo, 25 años de intensas comunicaciones. Relación esta de la cual solo yo fui un beneficiario, porque la grandeza de este hombre es algo de veras muy rara. El coraje de este hombre es algo muy raro. Y la lucha que desarrolló y que yo tuve el honor de acompañarlo por 25 años, es una lucha de una grandeza proporcional a grandeza de las maldades que existen en países como los nuestros, como en Argentina, como en Brasil, y una situación de inversa proporcionalidad en relación a los males que nos caracterizan en cuanto a sociedades. En verdad que es un honor estar asociado al nombre de Venus Smukler, y por eso te agradezco muchísimo, Ernesto. Yo prefiero, como dijo desde cuando empezamos, yo prefiero decir que la gran personalidad es aquella que se desvanece en un colectivo. Y decir Venus Smukler es casi decir Asociación Americana de Juristas. La dedicación que tuvo este hombre con esta entidad que hoy tiene estatuto consultivo en las Naciones Unidas es algo muy importante. Y a mí me parece que la manera más propia de homenajear a una personalidad tan gigantesca cuanto a la de Venus es coger la torcha y seguir adelante. Y tomar en cuenta que si él no está más presente a nuestro lado, él tiene que estar presente adentro de nosotros, y yo me encargo de cargar Venus en mí.
y así como las compañeras y los compañeros de Asociación Americana de Juristas, no tengo duda, y de todos aquellos que lo conocieran y que luchan por los derechos humanos. Entonces, muchas gracias por permitir que yo haga este reconocimiento a una personalidad gigante que necesita ser siempre recordada y homenajeada por su obra monumental en materia de derechos humanos y asociativismo. Quiero agradecer al diputado Hugo y decir que sí, no solo esa la oportunidad histórica que tenemos en el mes de marzo. En mes de marzo hay muchas cosas ocurriendo. La Asociación Americana de Juristas, por ejemplo, estará en ONU Mujeres, luchando por el tema de la afirmación de los derechos de las mujeres, de la lucha por una igualdad real y no solo anunciada entre géneros. Y también la situación particular de Argentina y en este evento me parece muy propio que estemos todos juntos y discutamos los grandes temas que asolan nuestros países. Entonces, agradezco muchísimo la pregunta, la oportunidad y pido perdón por extender, porque en verdad que Venus merecía que todo el tiempo fuera dedicado a él. Es lo que yo pienso, coincido totalmente con lo que acabo de escuchar, Luis, y me parece que esa propuesta tuya de tomar la antorcha que él dejó es el mejor homenaje que se le puede hacer, se le puede rendir a Venus Smukler, que además de tener esa grandeza a la que te referías, era un hombre de una gran sensibilidad, que sonreía siempre, con un optimismo contagioso, con una gran generosidad también. Hay otra pregunta, Alexandre, otra pregunta y otro comentario a propósito de Venus, que nos hace una persona, una mujer, que Luis conoce muy Nós bien. temos uma pergunta interessante. Eu queria primeiro passar as perguntas dos nossos convidados para depois não fazermos perguntas Como quiera. que nós temos Como- algumas curiosidades, não é? Talvez seja mais interessante. Então, vamos ouvir a pergunta da Cláudia Roca. Hola, buenas tardes, Luis Carlos. Aquí tu compañera Claudia Roca, de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, en un día triste donde estamos despidiendo a nuestro fundador, maestro, amigo, y como decía Clea, y como dice Clea, nuestro comandante supremo. Y si tuviera que hacerte una pregunta, te diría, de todo lo que aprendiste, los años que han compartido de esta militancia del derecho, ¿qué rol pensás que tenemos como juristas en este contexto regional, en esta Latinoamérica y en este momento histórico? Un abrazo y todo nuestro afecto. Lucero, qué sorpresa, porque de verdad que no esperaba recibir un mensaje de Claudia. A Claudia, en primer lugar, toda mi solidaridad personal. Me dejó de veras conmocionado eso. Es muy emotivo el tema de Venus, y el hecho de que Claudia tenga tenido esta disposición de hacer lo que hizo es muy impactante. Gracias, Claudia. Estoy contigo.
por todo el tiempo. Yo creo que ya contesté a Claudia con antelación. ¿Qué se puede hacer desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, desde nuestra voz? Es tomar la antorcha de Venus y hacer lo que hizo él por toda la vida. Hacer la identificación de los hechos que merecen ser denunciados y denunciarlos. Hacer el cultivo de los derechos declarados para que no sean solo declarados, para que bajen del cielo de las legislaciones nacionales e internacionales y se conviertan en realidad. Y es por eso que la Asociación Americana de Juristas existe, y es por eso que actúa. Por lo tanto, Claudia, la idea esencial es, en primer lugar, identificar las identidades, darnos las manos, y que nadie se permita dejar la mano de nadie. Eso me parece, en términos del alma, lo esencial que un jurista puede tener. Después se desarrolla lo demás. Después se cultiva lo que debe ser también cultivado, el conocimiento, la difusión del conocimiento, propagar las causas justas y también las injusticias que merecen ser denunciadas, y eso hacemos desde la AJ, y Claudia lo hace en Argentina, presidiendo la AJ Argentina, no solo con mucho brillo, sino también con una carga de pundonor y de voluntad que en verdad son espejos para mí. Te agradezco muchísimo, Claudia, y te pido que sigamos juntos. Tenemos ahí una antorcha fuerte y muy bien encendida para seguir con ella. Gracias, gracias Luis. Alexandre, tenemos otras preguntas Sim, para el doctor Luis Carlos Moro. nós temos outra. Vamos a ela. Tarde, a convite de Ernesto Lucero, que é jornalista e um velho amigo, envio esta mensagem ao secretário-geral da Associação Americana de Juristas, Luis Carlos Moro, com quem tivemos a oportunidade de nos encontrar em Resistência, em Chaco, Argentina, em novembro passado, na reunião continental da associação. Eu sou Luiz Fernando Ninho e atualmente vice-presidente da filial argentina da referida Associação Americana. Hoje é um dia, Luiz, particularmente triste para todos os membros da Associação Americana, pois acabamos de nos despedir do grande advogado e lutador pelos direitos humanos, Venus Smokler. Mas, seguindo os ensinos do próprio Venus, devemos nos levantar da dor e da tristeza e continuar pensando e fazendo tudo ao nosso alcance para um mundo melhor e mais justo. E é por isso que aproveito este encontro virtual para pedir a meu xará, Luis Moro, que nos faça um breve comentário sobre o atual papel do judiciário em América Latina nestes tempos difíceis para as sempre frágeis democracias de nossa região. E desde já, muito obrigado, um grande abraço
desde Buenos Aires. Alexandre, que prazer que é ouvir o Luiz Ninho, querido, e num português absolutamente fluido, fluente, admirável. Queria eu falar o espanhol com a mesma qualidade que Luiz Ninho fala português. E eu vou seguir aquele critério de responder em português as perguntas que forem formuladas em português. Então, Ninho, me permita te responder no português que você entende tão bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, prazer te ver, e uma surpresa também, junto com Cláudia, para vê-lo formulando uma pergunta tão relevante e tão complexa, tão difícil. E por ser tão difícil, eu vou iniciá-la me atrevendo a falar de países cujo dia a dia eu acompanho à distância e com óbvias defecções e falhas decorrentes da distância. Então, feita essa ressalva, eu diria que o judiciário latino-americano, de um modo geral, tem se caracterizado por uma gravíssima responsabilidade, que é a responsabilidade de que, por vezes, pela via da interpretação das normas constitucionais dos nossos países, o judiciário acaba por promover uma espécie de projeto de desconstitucionalização dos projetos constitucionais de nossos países. Nossos países todos passaram por períodos ditatoriais e, com diferenças e peculiaridades, conseguiram sobrepassar os duros períodos de ditaduras cívico-militares que caracterizaram os nossos países. E, bem ou mal, todos eles conseguiram ajustar os seus textos constitucionais ou substituí-los por constituições de inspiração democráticas. Mas são constituições jovens. Não obstante a nossa tenha alcançado o recorde de subsistência, a brasileira atual é recordista de permanência desde a proclamação da República, de 88 a 2023, nós teremos 35 anos de Constituição da República este ano, que é a Constituição mais longeva da República Brasileira. Mas ela é, talvez, longeva, porque nunca nenhuma Constituição acabou sendo tão modificada pela via interpretativa que as cortes constitucionais dos nossos países acabam por promover. A Argentina é um caso mais grave. É um caso mais grave porque a sua corte constitucional é bastante diminuta. Ela tem poucos magistrados e, portanto, a nomeação de um magistrado da Corte Suprema Argentina é a atribuição de um poder ainda mais significativo do que o poder exercido por outros magistrados de cortes supremas na América Latina. E o grande problema é a interpenetração da política no direito e do direito na política. Muito provavelmente, quando Luiz Ninho me perguntou, queria que eu tratasse de um dos temas principais da nossa última conferência continental na Argentina, que diz respeito ao perigoso papel do judiciário nos processos políticos das nossas nações. Os casos de lawfare existentes nos países latino-americanos. E isso é impressionante como tem se espraiado por países
da nossa região e do nosso continente. Não são poucos os casos. Paraguai, Guatemala, El Salvador, Peru. Nós temos casos inequívocos também no Brasil, na Argentina, em que o judiciário acaba, de certo modo, sendo instrumentalizado do ponto de vista institucional como uma grande catapulta de movimentação de circunstâncias eleitorais. E isso é algo que precisa ser acompanhado com muita delicadeza, porque existem nuances nisso. Os processos não são equivalentes em todos os países e nem em todos os momentos históricos. Então, nós temos que, sem dúvida nenhuma, pensar em meios de democratização do Poder Judiciário, meios de controle do poder que o Judiciário exerce e dessa prerrogativa que o Judiciário tem de ser o último a dizer, ou, como dizia um velho amigo que foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a primazia de ser o último a errar, né? O último a cometer o erro. E, por vezes, esses erros judiciários, eles desviam o projeto constitucional original que inspirou e que embalou as nossas constituições. Em matéria trabalhista, por exemplo, eu posso afirmar com muita tranquilidade que o Supremo Tribunal Brasileiro tem, de certo modo, desnaturado o propósito original da Constituição brasileira, por inúmeros julgamentos. Nós não teremos tempo aqui para desenvolver, mas eu posso afirmar que há um processo desconstituinte por meio da jurisdição. Isso se dá em vários países. Na Argentina, de um modo ainda mais violento do que no Brasil. Mas isso ocorre em toda a região. A interpenetração entre política e direito sempre existiu, sempre houve, não é uma invenção dos nossos dias, tem alcançado níveis de gravidade que exigem uma atenção maior às nossas cortes, principalmente as constitucionais, as supremas cortes de nossos países, cujo exercício de determinados poderes demanda a imposição de certos limites. A jurisdição suprema não pode corresponder a um exercício de um supremo poder. Tem que corresponder, ao contrário, a uma suprema obediência à suprema legislação, que é imposta pelo projeto constitucional aprovado pelos nossos países. Muito obrigado pela pergunta, Ninho. De mi parte, lo que puedo decir en primer lugar es que entendí perfectamente el portugués, el buen portugués que habla Luis Carlos Moro, y que, por supuesto, coincide con muchas de las cosas que hemos escuchado de uno de los juristas más notables, no solo de mi país, sino del mundo entero. Estoy hablando del doctor Raúl Zaffaroni, que justamente fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y que ha reclamado en numerosas oportunidades la necesidad de ampliar el número de sus miembros para darle a la cabeza del Poder Judicial la posibilidad de atender con rigor, con verdadero rigor científico, a las distintas tareas, distintas líneas que
que atender los altos tribunales del país, en este caso de la Argentina. La Corte Suprema de Justicia actual, que está compuesta por 4 miembros, está en un proceso muy complicado. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha pedido que se inicie un proceso de juicio político de los miembros de la Corte, y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo acaba de decir el diputado Yasky, está abocada a este tema. Ya fue aprobada por la mayoría de los integrantes de esa comisión la admisibilidad del comienzo de esa investigación. Va a ser difícil avanzar realmente sobre este proceso, pero ya tiene un comienzo. Hablando de Zaffaroni, ahí veo una imagen. Qué lindo. Ernesto, solo antes quisiera Sí. hacer una aclaración que me parece importante. A ver. Cuanto al tema de la ampliación de las sillas en Argentina. Si eso en Argentina me parece una necesidad absoluta, porque no se pone en mano de 5 personas, porque son 5 asientos, uno de ellos no está, pero son 5, la responsabilidad de una Suprema Corte. Eso me parece muy claro. Pero hay que tomar mucho cuidado con el tema de la ampliación de las cortes también. Porque aquí en Brasil, históricamente, cuando un gobierno autoritario no tiene amplia mayoría en la corte, suele suceder que proponga la ampliación de la corte, además porque los cargos son vitalicios, para que garantice la mayoría. Entonces, esta es una propuesta que circunstancialmente en Argentina es muy propia, porque de hecho la Suprema Argentina está mal conformada, con pocas plazas. Pero esa idea en Brasil está siempre manejada por gente muy peligrosa. Bolsonaro, por ejemplo, intentó impulsar la idea de ampliar de 11 hasta 15 aquí en Brasil, porque iba a poner más 4 por toda la vida y asegurar la presencia de un ideario bolsonarista por muchos y muchos años. Por lo tanto, esa es una idea que hay que ser muy bien ubicada, contextualizada, para que no sea mal aprovechada, tomada sin el rigor necesario para que la democracia se mantenga. Muchas gracias, Luis. Es una observación muy importante. Tenemos las preguntas que el doctor Zaffaroni iba a hacer a través de un video o de un audio, pero que la muerte de Venus Smukler lo puso en un estado que no le permitió cumplir con esa propuesta que él había aceptado muy gustoso. La partida de Venus Smukler nos sorprendió realmente a todos y nos afectó muchísimo, y a Raúl Zaffaroni muy en particular, porque era un muy gran amigo de él. Así que yo tengo las preguntas del doctor Zaffaroni por escrito, que si me permiten, se las voy a trasladar a Luis Carlos Moro, al doctor Moro. Las preguntas de Zaffaroni fueron: ¿no crees que es necesario un movimiento por el derecho regional? ¿No nos estamos fijando todo en cuestiones locales y no enfocamos el deterioro regional del derecho en nuestra región?
no es necesario movilizar a los juristas, a los colegios de abogados, a las universidades, a los doctrinarios, a los jueces sensatos en un movimiento que más allá de colores políticos reivindique la vigencia del derecho? Estas fueron las preguntas que dejó el doctor Zaffaroni. Bueno, Lucero, en primer lugar es un honor recibir una pregunta de Zaffaroni que no se necesita ni siquiera presentarlo porque es una personalidad del mundo jurídico conocida en todo el globo. En segundo lugar, quiero agradecer a Venus, porque fue por las manos de Venus que yo conocí a Zaffaroni. Me acuerdo de la ocasión como si fuera hoy, y para mí ha sido muy impactante conocerlo y después privar de las posibilidades de charlar con él, almorzar con él, convivir, es un gustazo y un honor. Pero la pregunta que me hace es de un grado de importancia no solo para el derecho, sino para la formación de la generación que está viniendo de juristas. Es de un grado de sensibilidad, además, de lo que sucede desde el punto de vista no solo jurídico, sino político también, de una emergencia de movimientos nacionalistas, notadamente a la derecha en todo el mundo, que reivindican espacios nacionales y se centran, se ubican en cuestiones nacionales y hasta regionales dentro de algunos países. Brasil es muy grande, por ejemplo, y tiene regionalismos muy complejos. La reivindicación de una idea, de un derecho humano que trascienda la idea de país. Y quiero aprovechar el nombre aquí de no solo de nuestro canal Arte Agora, sino de Patria Grande, que es la idea esencial que está subyacente a la pregunta de Zaffaroni. Me parece que Raúl pone un punto esencial. ¿Qué hacemos con los derechos humanos en nuestros países, en nuestra región? ¿Cuál es la dimensión que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y el grado de incidencia en los juzgados locales, regionales de nuestros países? ¿Cómo se comunican las instancias institucionales de justicia regional y de los países, de las provincias, de los estados? Hay un abismo ahí entre estas instancias que necesita ser achicado. Nosotros necesitamos hacer con que el juez de una ciudad de la provincia del Chaco en Argentina esté más cercano del contenido de los juzgados, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad que se hace en nuestros países por el Poder Judicial es algo aún muy débil. El contenido de
jus cogens de derecho internacional, de los derechos humanos internacionales, es casi desconocido, incluso por la gente vinculada al derecho en nuestros países. En Argentina, el conocimiento es más amplio que en Brasil. En Brasil, eso no se toma ni siquiera como una materia importante en la formación de los juristas. Entonces, la preocupación que está en la base de la pregunta de Raúl es propia de una observación muy acurada, muy atilada de una persona, de una personalidad como Raúl Zaffaroni, y que identifica una necesidad que hace con que todos nosotros nos pongamos en favor de esta internacionalización de los derechos. Por ejemplo, yo participo con mucho honor, ya tuve el honor de presidir la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la ALAL, y la Asociación Americana de Abogados Laboralistas está sosteniendo hace algunos años la necesidad de un nivel básico de una carta sociolaboral latinoamericana, de una legislación que no haga con que nuestros países se presenten al mundo en forma de competencias. No somos competidores para ofertar nuestra mano de obra barata a quienes vienen a explotar la mano de obra. Necesitamos garantizar derechos mínimos de manera regionalizada, internacional, que no sea una disputa de presentación de quién tiene los más bajos niveles de protección de su trabajador para atraer el capital internacional. Y lamentablemente, lo que decimos es eso. Venga Brasil, la mano de obra más barata. Venga Argentina, la mano de obra más barata. La moneda más instable que se gana con el cambio. Eso es una lógica que hay que cambiar, y los juristas tienen un papel, un rol a cumplir en eso. Gracias, Raúl. Un honor oír su pregunta. Inicialmente, eu quero dizer que da minha satisfação em conversar com Luiz Carlos Moro, jurista que é referido por alguns dos principais juristas internacionais, como o próprio professor Raul Zaffaroni, como um homem do bem, né? Ele fez elogios com relação à sua formação jurídica, mas também disse que o Moro, esse é o Moro do bem. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Mas, então, Luiz Carlos Moro, para alguns, Luiz Moro, e para outros, o jurista Moro. Eu quero dizer de antemão que quem estiver ouvindo, e apenas ouvindo, eu estou tendo a honra de conversar com o Moro do bem. Bom, mas feita essa contextualização, eu quero voltar um pouco no tempo, e quero voltar exatamente a 2018. Em 2018, o Brasil passou por um vendaval, e graças a operações de lawfare, incluindo lawfare, conduzida pelo Moro do mal, que não é o Moro do bem, o Brasil passou por um processo de turbulência e redundou na troca da presidência da República. A presidente Dilma Rousseff, ela foi apeada do poder e, no seu lugar, entrou o vice-presidente Michel Temer. Deve-se frisar, para aqueles que não estão habituados com a política brasileira, que o Michel Temer era vice-presidente da presidente Dilma Rousseff e era o presidente do PMDB, ou MDB, que foi o partido que garantiu os votos decisivos para o impeachment. Então, para muitas pessoas,
incluindo aqueles que fazem o canal até agora, aquilo não passou de algo que foi um golpe de Estado. Bom, naturalmente existe uma série de questões que decorreram daquele ato. Mas antes de fazer outras perguntas em relação a isso, eu queria ouvir a sua opinião a respeito da reação que o Michel Temer teve agora recentemente, quando o presidente Lula, numa visita à Argentina, o chamou de golpista. Do ponto de vista objetivo, aquela reação de Michel Temer à constatação do presidente Lula de que ele foi um golpista, aquilo foi alguma coisa muito estranha? Eu queria saber a sua opinião sobre a reação de Michel Temer em relação ao fato de ter sido chamado de golpista. Muito obrigado, Alexandre. Você me dá uma ótima oportunidade. Eu fui aluno do Michel Temer, fui aluno de Direito Constitucional, talvez tenha tido essa circunstância na minha formação. Eu não diria uma defecção, mas diria que algo que fez com que eu tivesse que buscar fontes suplementares. Não há outra palavra, se nós quisermos, clareza na mensagem, senão a palavra golpe, para identificar o que sucedeu com a presidente Dilma Rousseff. E não há aqui partidarismo. Todo golpe precisa de legitimação. Senão ele não é golpe, ele não alcança o estatuto de golpe. Se ele não tiver uma legitimação institucional, popular, jurídica, parlamentar, militar ou civil, ele não é golpe. Ele vai ser um crime, uma tentativa, um ilícito. Essa é a diferença de 8 de janeiro de 2023 e aquilo que sucedeu com Dilma Rousseff em 2016. 2015 e 2016. Foi um processo largo. Vamos olhar do ponto de vista jurídico. Pedaladas fiscais, que foram o pretexto para dar início ao procedimento jurídico de impeachment. A presidente Dilma Rousseff foi absolvida na apreciação técnica no Tribunal de Contas. Então, vejam que interessante. Se destitui alguém da presidência da República por um fato que redunda numa absolvição técnico-jurídica das suas contas. Como atribuir um nome a esse fato e essa consequência? Uma acusação que resulta em absolvição e que se converte no pretexto para a substituição do titular do poder. Ali, o que se observa é para usar uma mesóclise bem ao gosto do presidente Michel Temer, observar-se-ia, àquela época, o panorama político-jurídico. E acaso houvesse viabilização política, o vice-presidente de então manter-se-ia, ou não, articulando o que, por fim, articulou, que é a reversão do quadro de apoio no parlamento do governo de então. E, evidentemente,
que ele, como vice-presidente, na sua posição de interessado, o primasse, né, na perda do poder, articula politicamente muito bem, consegue angariar grande parcela do Centrão, e o Centrão, com o amparo de grande parcela da sociedade, nós temos que reconhecer, não se faz um golpe sem amparo de parcelas significativas da sociedade, que podem não ser majoritárias, mas são influentes, ou majoritariamente influentes. Não podem não ser as camadas populares, mas são as camadas decisórias, e essas camadas decisórias resolveram deixar de lado o voto popular e aproveitar uma janela de oportunidade política para a substituição da presidente da República de então. Todas aquelas acusações resultaram em absolvição. A Passadina, compra da refinaria, a absolvição no TCU. Pedalada fiscal, a absolvição da presidente Dilma. E a vida frugal que essa senhora leva é absolutamente incompatível com a ideia de uma suposta improbidade que lhe foi imputada. Não há outra palavra. O que tivemos no Brasil foi golpe, um golpe não clássico, um golpe com verniz institucional, com apoio institucional, mas um golpe político, um golpe jurídico também, porque as instâncias jurídicas à época não foram capazes de impedir a produção desse golpe, não chegaram a tempo. As absolvições vieram pós-mortem do mandato, né? E mandato perdido não tem como exumar depois que ele foi enterrado. Então, lamentavelmente, a história há de registrar que nós tivemos, sim, um golpe em 2016 que resultou em outros sucessivos golpes. A reforma trabalhista de 17 não teria ocorrido como ocorreu, a eleição de 2018 não teria ocorrido como ocorreu, e os efeitos se projetam até hoje. O nosso Senado da legislatura atual é um Senado altamente influenciado, assim como a Câmara dos Deputados, altamente influenciado por efeitos daquele golpe. Perfeito. Bom, inicialmente eu quero fazer um reparo. Quando eu falei daquele episódio do impeachment, eu falei em 18, na verdade foi 16, né? A passagem o Michel Temer assumiu a presidência do Brasil no dia 31 de agosto de 2016. Bom, mas aí, e você falou de uma forma assim, muito precisa, que a partir do instante em que o Michel Temer colocou em prática não o plano de governo que foi aprovado na eleição de 14, mas sim, parte inclusive, o plano de governo que foi derrotado. Né? O programa de governo, a Ponte para o Futuro, basicamente herdou muita coisa que foi apresentada lá pelo Aécio Neves e que foi derrotado. E uma das modificações, uma das reformas, foi exatamente uma dessas que você falou, en passant, e eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre a reforma trabalhista. No Brasil, em 1917, houve uma reforma trabalhista que praticamente anulou todas as conquistas que foram obtidas pelas classes trabalhadoras até então. E eu queria que você, na condição de talvez um dos principais advogados trabalhistas do Brasil, pudesse comentar um pouco sobre aquela reforma. E aproveita o seu comentário e algo que nós, do canal Arte Agora, nós consideramos como sendo a renovação do golpe de 16, que foi quando o presidente Lula foi considerado inelegível e ficou impedido de disputar as eleições de 1918. E aí, eu queria que você colocasse, para a gente situar bem no tempo, a reforma trabalhista e essa renovação do golpe ainda antes da eleição de 18,
nós tentamos o mandato do presidente Bolsonaro, que tem ainda uma perguntinha a fazer com relação a isso, e eu estou preocupado porque o som do nosso queridíssimo Ernesto Lucero está fechado, eu não sei se ele quer agregar alguma observação. Mas, por enquanto, o Luiz Carlos Moro, e esse é o Moro do Bem, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa reforma trabalhista. Obrigado, Alexandre. Você me proporciona a possibilidade de falar algumas coisas. Me parecem que nós já temos distanciamento histórico, algum distanciamento histórico, para que a temperatura do assunto possa, ainda que seja quente, não seja superior a 100 graus, não seja na fervura. Né? O que nós tivemos em 2017 foi a consagração dos efeitos do golpe de 16. O golpe de 16 nasce como ponte para o futuro para alguns e como pinguela para o passado, para a grande maioria. Porque as reivindicações da ponte para o futuro, em grande parcela, são reivindicações de recuperação de um estatuto jurídico pré-década de 30 do século passado. Então, nós temos, por exemplo, hoje, uma situação do movimento sindical, em termos de estruturação e de financiamento da atividade sindical, próxima àquela anterior à década de 30 do século passado. Nós estamos voltando a um período pré-histórico do sindicalismo brasileiro, que é o sindicato sem nenhuma fonte de custeio, e não é esse o projeto constitucional. O projeto constitucional é outro, e lá está absolutamente expresso, e nós tivemos uma deturpação. Então, um dos objetivos da reforma trabalhista foi, de certo modo, suprimir o diálogo social, substituindo pela imposição das forças. O velho, quem pode mais, chora menos. E deixar as relações de trabalho serem reguladas segundo as forças de cada qual. Ou, num bom português, cada um por si, Deus por ninguém. O que acontece no campo coletivo acontece também no campo procedimental. Não só pelo processo do trabalho em si, que sofreu alterações profundas e algumas delas muito nocivas, mas também pelo próprio processo legislativo. A reforma trabalhista é produto de uma irregularidade do Congresso Nacional. O processo legislativo foi absolutamente anômalo. O processo legislativo é típico de golpe, porque não houve discussão, por exemplo, nas duas casas legislativas. Houve declínio da discussão no Senado sob a promessa de um ajuste posterior, substitutivo dos males identificados no curso do projeto. Houve supressão de passagens por comissões obrigatórias na reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem impacto nas contas públicas, mas o projeto não passou pela Comissão de Orçamento e Finanças. A reforma trabalhista decorre
de uma outra janela de oportunidade. É esse maravilhoso mundo do Windows da política. Determinadas janelas se abrem e os espaços são ocupados. E assim foi quando o vice-presidente ocupa o espaço da presidente por uma janela de oportunidade política. E essa ocupação cria uma segunda janela de oportunidade política, que é a janela da passagem de um antigo projeto de uma fração patronal do país. Não, eu não quero aqui imputar a todo o patronato brasileiro, é uma fração influente do patronato brasileiro com um projeto de conduzir o país diretamente, não como uma ponte para o futuro, mas como um viaduto para o passado. E essa fração encontra essa janela de oportunidade, atropela o procedimento legislativo e o devido processo legislativo, impõe a lei e encontra, em sequência, um judiciário genuflexo. Um judiciário absolutamente instrumental às forças de mercado. Um judiciário que, por vezes, não tem sequer a apreensão desse caráter instrumental que exerce. Judiciário que se imagina poder e soberano, mas que, no fundo, é absolutamente instrumentalizado por determinadas forças e termina por legitimar, em parte, porque nós temos que ressalvar também, que até o Supremo Tribunal Federal teve que declarar parte da reforma trabalhista inconstitucional, mas que acaba legitimando esse golpe. Então, veja como as coisas evoluem por ascensão como numa escada, Alexandre. Não é uma explosão, não é um Big Bang o golpe. O golpe é evolutivo, o golpe é cíclico, e ele se projeta no tempo como uma espiral evolutiva, da qual a reforma trabalhista é um exemplo, e os 5 anos que nós já colhemos de experiência da reforma trabalhista revelam que os milagres, o pó de pirlim-pim-pim que ela supostamente carregava, não gerou os empregos, não converteu o país no Éden da empregabilidade que se prometia. A ponte para o futuro ruiu, mas parecia o viaduto Paulo Frontin. A ponte para o futuro nos conduziu para o passado. Mas, veja bem, nós tivemos a renovação do golpe, né? Lula ficou inelegível, tornaram Lula inelegível. Como resultado, veio o período do senhor Bolsonaro e o ultraliberalismo, né? Bolsonaro, ele foi... Até hoje eu não entendi exatamente o que é de Bolsonaro, mas ele passou a gestão da economia completamente para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes implementou uma agenda ultraliberal e começou a vender coisas. Uma das vendas que parecia mais improvável era a venda da Eletrobras, a privatização da Eletrobras. Mas, já no apagar das luzes do governo Bolsonaro, o almirante Bento Albuquerque foi exonerado, no lugar dele veio o Adolfo Saxida, e o fato é que houve uma maluquice na Eletrobras. A Eletrobras foi exonerada, foi privatizada. Para quem não conhece, ou talvez os nossos companheiros argentinos, a Eletrobras era a empresa estatal do Brasil que fazia toda a geração de energia, geração e parte da distribuição. E o governo ultraliberal do Bolsonaro colocou a Eletrobras junto com a Petrobras foi poupada em grande parte, mas a Eletrobras foi, de fato, privatizada. E agora, o presidente Lula, ele tem ainda anunciado, entre outras coisas, que o modelo que foi adotado na privatização da Eletrobras é um modelo que dificulta todo e qualquer retorno, porque, primeiro, não vai representar no Conselho de Administração da Petrobras a participação acionária do governo brasileiro.
o governo brasileiro tem uma participação de 40% nas ações preferenciais da Eletrobras, mas no conselho de administração é como se ele tivesse apenas 10%. E mais ainda, se o governo brasileiro quiser recomprar ações, o preço será diferenciado. E o presidente Lula anunciou ontem que vai recorrer à justiça para tentar modificar alguns dos itens que foram colocados no modelo de privatização. E se nós colocarmos como tempero nessa discussão, meu caro Luiz Carlos Moro, a informação de que o grupo que comprou o controle acionário da Petrobras é o mesmo das lojas americanas, que agora está envolvido nesse escândalo, um rombo que ultrapassa 20 bilhões de dólares, nós começamos a ver que existe alguma coisa muito feia. Eu queria saber, na sua opinião, de jurista, se existe alguma chance da reversão, pelo menos de alguns pontos, da privatização da Eletrobras. Sabe o que sucede, Alexandre? Eu acho muito interessante, se a gente for analisar as normas de mercado. O que o mercado exige em termos de transparência da administração dos seus integrantes? E o que se exige em termos de transparência na gestão pública? Os processos de privatização, eles deveriam ser considerados processos absolutamente públicos, regidos pelo princípio da publicidade e da transparência. Mas não, eles são tratados como assuntos de mercado. As privatizações se dão normalmente no âmbito de uma sociedade anônima. A Bolsa do Brasil, Bolsa Brasil Balcão, uma empresa privada, uma sociedade anônima que conduz os processos de privatização. E que, se fossem analisados com a transparência que o artigo 37 da Constituição brasileira exige, eu tenho a impressão que a exumação traria efeitos inacreditáveis, escandalosos, em alguns casos. Recentissimamente, o metrô de Belo Horizonte foi privatizado por menos de 30 milhões de reais. Que é um valor que não chega a satisfazer uma composição de um trem da CBTU, que é tão conhecida aí em Recife, metrô de Recife, da mesma empresa. Os procedimentos são absolutamente opacos. Ninguém consegue enxergá-lo, nem mesmo invocando a lei de acesso à informação. A precificação, os laudos de precificação são normalmente elaborados por consultorias internacionais, sem nenhum controle. Nenhum controle. Não há controle popular dos processos de privatização no Brasil. E o grande problema é que os processos de privatização dificilmente são reversíveis. Ou a reversão desses processos gera supostos direitos de indenização tão significativos que, às vezes, o custo da retomada não justifica a própria retomada. Então, nós temos que examinar com lupa esses procedimentos. O procedimento da Eletrobras me parece revestido de estranhezas. Nós não podemos avançar além disso, nem fazer afirmações peremptórias. Mas a pressa com que se impõe esse tipo de processo, os cronogramas
apertados. A marcação de leilões, normalmente, para dia 22 de dezembro, 23 de dezembro, posteriores ao fim das atividades judiciárias. Faz com que nós, pelo menos, nos sintamos autorizados a suscitar uma dúvida. Por que um processo econômico dessa importância, um desprendimento de um capital dessa relevância do patrimônio público em favor do patrimônio privado, tem que se dar num período em que o judiciário está em recesso, no fechamento, no apagar das luzes do ano. E por que isso se dá num ambiente sem controle do Estado, dentro de uma sociedade anônima de capital privado? Nós temos que repensar. Eu não tenho relevância nenhuma, o mercado não vai ficar nervoso pela minha fala, né? Tampouco eu vou ficar nervoso com o mercado. Mas o importante é nós notarmos que há segmentos da sociedade que são capazes de galvanizar determinados poderes que os convertem em verdadeiros captores. Eles capturam frações de poder a ponto de fazer com que o próprio Estado se renda e tenha que ser genuflexo aos poderes desses captores. Se nós tratarmos, por exemplo, da contenda que hoje se estabelece entre Banco Central e governo federal, nós vamos ver o quanto o voto popular é desprestigiado no país. Não é à toa que a campanha do Bolsonaro se centra num símbolo, num ícone que é a urna. A urna, ela carrega em si, a urna vazia não é nada. A urna, ela só adquire simbologia quando ela tem voto dentro. E quando o voto possa ser livremente escrutinado. E é exatamente isso que se impede. Comando mais singelo constitucional. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Eu pergunto, no mercado, nas privatizações, onde o povo está? Com que o povo entra? Entra exclusivamente na perda do seu patrimônio. É o único papel que o povo exerce. Exatamente. Bom, o nosso Ernesto Lucero ainda está com o som fechado. Eu não sei se ele está pensando em fazer alguma pergunta a você, mas eu teria ainda. O tempo está correndo, Luiz Carlos Moro, mas conversar com você é uma coisa tão instrutiva, tão agradável, que eu vou me arriscar a depois ter a orelha puxada pelo nosso líder maior, o Ernesto Lucero, que eu estou demorando bastante, mas queria ainda fazer uma pergunta. Nós temos, evidentemente, uma reação do campo da direita, que tenta barrar os avanços humanistas, os avanços progressistas. E a reação da direita, nós vimos com maior nitidez um atentado que sofreu a vice-presidente da Colômbia, a Francia Marques, nós com um atentado que foi colocado contra a vice-presidente argentina, a Cristina Kirchner, o golpe de Estado que aconteceu no Peru contra o Pedro Castilho, e aí é uma questão que a gente pode discutir melhor, e o professor Zaffaroni ele deu aqui umas explicações que eu achei espetaculares, mas no Brasil nós tivemos o 8 de janeiro. O 8 de janeiro envolveu muita gente, né? O que sai na imprensa é somente uma parte diminuta do que aconteceu.
E se aquele episódio for visto com uma lupa de maior precisão, nós vamos ver o envolvimento de pessoas muito importantes, né? Dizem que o comando militar de Brasília não deixou que o acampamento fosse desfeito naquela véspera, porque havia, por exemplo, a presença da esposa do general Vilas Boas. Eu não duvido, né? É claro que aquilo não podia ter acontecido sem o apoio de gente muito, muito importante nos escalões militares. E, evidentemente, que isso ainda está borbulhando. Nós temos um comandante do Exército, que é um comandante aparentemente muito legalista, mas aquilo tudo ainda está borbulhando. E aí eu queria a sua opinião, como cidadão brasileiro bem informado, como jurista, enfim, não apenas no no Brasil, mas esse tipo de comportamento que ocorre por toda a América e o Caribe. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as condições que os grupos progressistas e humanistas têm de conter essa direita raivosa que não se furta de recorrer à violência para chegar ao poder e para impedir os avanços sociais. Queria que você tivesse um comentário geral sobre esse tema. Alexandre, nós todos, quando eu digo nós todos, nos nossos diferentes processos históricos, mas nós todos da Pátria Grande, nós todos latino-americanos, nós somos colônias e neocolônias que insistimos em resistir. E isso é muito provocador. Há quem diga que nós somos um povo pacato, ou um povo que se caracteriza pela omissão, pela inação. Isso é desconhecer a história desse país. Nós somos, e de toda a região, nós somos colonizados à força. E o processo colonial está em curso. Não se finda por declarações de independência ou morte. O processo colonial, ele se modifica, ele se altera, ele sofre efeitos das marés, mas ele prossegue. Mais ou menos como aquela espiral que eu dizia do golpe. O projeto colonial nos envolve. Nós somos uma sub-região. América Latina e Caribe, o sul global, de um modo geral. Os papéis exercidos por África, Sudeste Asiático, América Latina e Caribe, que são papéis de colônias de exploração e que se mantêm com outras embalagens. Quando se privatiza uma Eletrobras, isso é apenas mais um exemplo de como se extrai, como se mantém uma cultura extrativista destinada às colônias de exploração. Não podemos cortar árvores, caiu na ilicitude a ideia de cortar árvores, então vamos eletrocutar a eletricidade brasileira. O que tem para extrair, né, quais são as riquezas que me estão disponíveis? E aí você vê o que sucede no campo da mineração nesses países. A Colômbia, por exemplo, os problemas que a mineração traz para a Colômbia, para o Brasil, para a Argentina também, o quão rico é o subsolo dessa região, quantos são os interesses que gravitam em torno de nossas riquezas, de nossas águas,
E isso acaba influenciando todas essas instituições acerca das quais nós falamos, que são as Forças Armadas dos nossos países. Para defender o quê? A quem? De quem? Contra quem elas se organizam? Para permitir ou instrumentalizar que interesses? Então, tudo isso pressupõe um conhecimento aprofundado das nossas sociedades, e eu quero aqui confessar que eu não tenho. Eu tenho as minhas desconfianças. E como um desconfiado, por princípio, o que me parece importante é intensificar determinadas culturas. Por exemplo, no campo das Forças Armadas, a cultura da legalidade, a cultura da obediência à hierarquia, elas me parecem extremamente benfazejas. E assentar que as Forças Armadas não têm, por exemplo, no Brasil, o suposto poder moderador de conflitos artificializados entre poderes, é algo que precisa ser introjetado nas Forças Armadas. E realmente, às vezes, o ser humano se excita pelo poder. O poder é muito excitante. E não é à toa que aqueles que ostentam a cultura das armas ficam excitados com a ideia da liberação das armas. As armas conferem um poder excitante a quem não tem uma formação que contenha essas pulsões humanas. E eu acho que é exatamente isso o tema. É como conter as pulsões humanas de modo a que todos os seres humanos possam ter a sua vida viabilizada, a vida respeitada. Veja o que sucede com os Yanomamis no Brasil. E não só com os Yanomamis, com os povos indígenas e os povos originários e as populações tradicionais dos nossos países. Quantos não são os interesses econômicos que influenciam a formação institucional, política, o papel que cada um exerce na sociedade? E o 8 de janeiro, na face visível, é claro que pode ter uma ou outra liderança ali naqueles filmes, mas a face visível é a face mais vulnerável e mais frágil. São os instrumentos que nos são visíveis. Não são os manipuladores, mas só as marionetes que a gente encontra. O ventríloco a gente não sabe quem é, a gente só sabe o boneco. E o boneco nos é apresentado. Mas há ventrílocos, e esses é que precisam ser identificados, conhecidos e juridicamente enquadrados. Se nós tivermos a cultura da legalidade no país, o país melhora muito. Eu escrevi um artigo uma vez, brincando com uma música dos Beatles, e disse: all we need is law. O que nós precisamos é a cultura da legalidade. O juiz que se enquadre na legalidade, o militar que se enquadre na legalidade, o cidadão que se enquadre nos limites da legalidade e que não fique invocando as supostas 4 linhas de uma Constituição que há de ter muito mais linhas do que 4 para dizer que se enquadra em algo em que num campo que ele jamais entrou, que é o campo da legalidade. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um episódio, de mais um programa Pátria Grande, aqui no canal Arte Agora. O nosso mentor, o nosso criador, Ernesto Lucero, ainda está com o som fechado, e acredito que nós não vamos ouvir a voz de Lucero neste final de programa.
De qualquer forma, eu quero registrar a nossa satisfação, o nosso orgulho com essa entrevista com o jurista Luiz Carlos Moro, que é o Moro do Bem, segundo o professor Raul Zaffaroni, e a nossa opinião também, que nos esclareceu a respeito de alguns pontos e nos ajuda a compreender o que vem ocorrendo nas nossas terras. É a tradição do nosso programa encerrar com as despedidas do nosso convidado. Ernesto Lucero, eu agradeço muito a você. O Ernesto Lucero, ele é o curador do programa. Os convidados todos são escolhidos pelo Lucero. O Ernesto Lucero é uma das lendas vivas do periodismo argentino e tem uma influência enorme sobre tudo aquilo que o canal Arte Agora pensa. Quero deixar isso muito claro e que, infelizmente, hoje, por conta eu não sei exatamente, o canal dele está fechado lá, mas eu peço, inclusive, ao nosso Luiz Carlos Moro que faça as suas despedidas, não apenas em português, mas também em espanhol. Graças a Deus, nós temos o nosso convidado, ele é fluente em diversas línguas, incluindo o espanhol, e vai nos ajudar a compreender melhor tudo isso. Luiz Carlos, palavra toda tua. Um abraço para você, palavra toda tua. Bom, Lucero, um abraço para você e vamos ouvir, então, Luiz Carlos Moro nas suas despedidas. Bueno, Lucero, tú eres un lucero en mi vida. Te agradezco muchísimo tu amistad, este encuentro que ha sido proporcionado por Venus y la oportunidad que tuvo hoy de hacer un homenaje a este amigo común que tenemos y que vamos a mantener siempre en nosotros, que es una gran persona. A Venus dedico el día de hoy. Yo quiero también, para despedirme, agradecer a toda la gente y las instituciones de que formo parte. Una de las cosas más que me enorgullecen es no ser personalista, es ser miembro que se mezcla entre compañeros de colectivos. Así, quiero agradecer a todas las instituciones de las cuales soy miembro y sin ninguna relevancia, sin ningún relieve. Así que quiero despedirme diciendo gracias a la Associação Americana de Juristas. Obrigado à Associação dos Advogados de São Paulo, à Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, à Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, à minha querida Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, à minha querida ADJC, à LAO, a Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao Instituto dos Advogados Brasileiros, a Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, que eu tenho a honra de presidir, e, por fim, a um grupo que me orgulha muito pertencer, que é o Grupo Prerrogativas, um grupo de advogados que, durante o período mais difícil de lawfare, de imprensa enxovalhando aqueles que defendiam os direitos das pessoas acusadas por atos que nem sempre se confirmaram judicialmente, se mantiveram firmes na luta. A todos esses lutadores eu agradeço. O fato de eu estar aqui decorre das lutas desses coletivos, e é a eles que eu devo agradecer, assim como a gentileza de você, Alexandre, como um entrevistador,
ao canal Arte Agora. Eu já me inscrevi, já dei o meu joinha, já estou aqui inscrito para todas as oportunidades e convido a todos que naveguem. É muito interessante. Parabéns, Alexandre, pelo teu trabalho. Muito obrigado por deixar minha sexta-feira mais feliz. Eu nem preciso de analista. A catarse vocês asseguraram. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy